Salve, torcida tricolor! Hoje nós da Scout trouxemos novamente à tona um assunto sobre a base do São Paulo. Como está sendo o aproveitamento do Sub-20 dos nossos garotos nesse ano, juntamente ao nosso novo técnico, Alex. Hoje a gente tem o Kevin aqui, o Vini, que faz as estatísticas juntamente a mim e ao Abner na página, e o Regis, nosso convidado da Aspirantes SPFC. Então, começamos nosso papo trazendo à tona o seguinte tema. O que vocês acham da temporada do São Paulo Sub-20 até aqui? Kevin. Cara, é muito interessante a gente ver que quando começou a temporada, a gente ouvia muito de que essa não ia ser uma das melhores safras de Cotia. E é interessante que até quando a gente ouve que não vai ser uma safra muito interessante, ela vem e surpreende a gente, né? Tem sido uma temporada muito interessante e, mais ainda, é muito legal ver o que o Alex tem feito com esses meninos. A gente quer muito ouvir o que o Regis tem para falar, porque, pelo menos pra gente, a empolgação foi ainda maior, porque a gente ouviu muito que o Sub-17 é que ia resolver todas as situações, a gente ia ter que demorar um pouco, mas parece que a gente está conseguindo encontrar soluções ainda no Sub-20. Basicamente, o Sub-20, o pessoal do Sub-20 não tem o mesmo potencial do Sub-17, era o que o pessoal falava. Mas o pessoal do time do Alex são jogadores muito promissores e de muita qualidade, alguns muito maduros para a idade que possuem. Tanto que você tem jogadores que acabaram de subir do Sub-17 e já são titulares no Sub-20. Tem caso do Beraldo. Você tem o caso de jogadores muito novos que já subiram para o profissional, como é o caso do Marquinhos, o Juan, que está fazendo transição agora. Então, assim, essa base do São Paulo, Cotia, é nossa mina de ouro. E esses jogadores provavelmente vão subir na próxima temporada, poderão ser utilizados no Paulistas, e alguns podem ser utilizados até mesmo agora no Brasileiro, para suprir algumas ausências. O que você acha, Regis? Então, com certeza surpreendeu. A expectativa não era essa, até o início do Alex no futebol, né, como treinador. A gente já imaginava que ele poderia ter mais problemas, dele não se adaptar tão rápido, né, que é uma função totalmente diferente. Ele não teve tempo também de se preparar, apesar dele ter feito alguns cursos de gestão de futebol. Ter o auxílio do PC de Oliveira provavelmente ajudou muito ele, o conhecimento dele. E quanto ao elenco, né, a gente tinha aquele problema do ano passado que eles decepcionaram, né, assim, tanto no início do ano, na Copinha com o Orlando, tinha muitos problemas, a formação do grupo que ele levou para a Copinha. Depois, com a volta do futebol mais para o final do ano, o Orlando ainda tinha dificuldade de montar os esquemas melhores para aproveitar os jogadores que ele tinha. E o início do ano teve jogador indo treinar com o profissional. Então a gente também ficou naquela dúvida, vai ficar na Barra Funda ou vai voltar para Cotia? Então o Alex conseguiu aproveitar o que ele tinha no momento, e o início foi surpreendente mesmo. Eu queria só perguntar, então, já sobre isso, o que você está achando do trabalho do Alex, cara? Porque, pelo menos assim, isso foi algo que a mim incomodou muito, que há menos de um mês o Belmonte foi numa live com o Arnaldo Tironi e ele já soltou a frase dizendo: não importa quando o Crespo sair, o Alex é o meu treinador. E aí eu fiquei com medo, porque, querendo ou não, o Alex é um cara que acabou de chegar. Eu quero saber o que você acha do trabalho que ele está desempenhando até aqui e se ele já está pronto realmente para segurar uma bucha dessas. Eu acho que aí entra duas coisas. Uma, que a expectativa era o Crespo ficar 2 anos no mínimo, ou próximo disso, né? Até o próprio Muricy também deu entrevistas com essa declaração de que o Alex ia ser preparado, mas não é algo rápido, e é algo que ele também, o próprio Alex, vai por períodos, assim, né, ele se adaptando tanto à base, para depois ele passar para o profissional, que é outro estilo, outro tipo de treinamento,
a pressão muito maior. Então, com certeza, o Alex não está pronto para isso. A gente percebe que os obstáculos que ele enfrentou nesse decorrer desses 6 meses que ele já deu para perceber que ele teve uma dificuldade, mesmo de escalar o time, de fazer mudanças. Ele ainda está tentando assim, preparar a equipe, né, da forma que ele gostaria de ver o futebol bem jogado, que são as ideias que ele já tinha apresentado quando ele chegou no São Paulo, né? Então é algo que ainda vai demorar um pouco, assim. Não está pronto, mas tem potencial? Ou, Tem. sei lá, eu falo muito porque a gente teve, pelo menos nós da página, a gente tem bastante... nós não somos tão a favor do que o Orlando fez no tempo que ele estava no São Paulo. Ele é um potencial maior do que o Orlando, sei lá, ele está no mesmo nível de Jardine, ou realmente ele é um cara que dá para botar essa fé toda aí? Então, como treinador, eu acho pouco tempo para ter uma projeção assim dele. A gente ainda viu pouco. Então, o Jardine, ele já tinha uma característica diferente de formar um grupo competitivo. Então, isso dá uma vantagem para quem vai para o profissional, tanto para os jogadores que subiram naquela época, ajudou muito, porque não é aquele futebol que tipo, era bonito, ele tinha um potencial ofensivo, mas tinha a competição, que tinha a pegada até do futebol gaúcho. Isso ele conseguiu ajustar para o São Paulo, que tinha mais técnica. Então, e até com os jogadores que ele conseguiu na época. Tipo, eram jogadores que provavelmente não passariam em peneiras de Cotia, tipo o Banguelê, o Arthur. Então, e o Jardine conseguiu isso, montar uma estrutura que o time competisse mais e jogasse, né? Quanto ao Orlando, são duas fases. Ele no Sub-17, que o time que ele montou na época ali, com a geração 99, mesmo em 98, era bonito de se ver jogar. O Sub-17, assim, a categoria já é mais fácil, assim, mais fácil de acompanhar, porque são jogos abertos. Então, aberto que eu digo, a marcação é um pouco diferente, né? Tem pegada, mas as equipes buscam mais o jogo. Então, ao mesmo tempo que um time dá espaço, o outro também vai aproveitar isso e também vai acabar dando espaço. Então, no Sub-17, o Orlando foi muito bem, montou uma das melhores equipes da história, assim, das categorias de base do São Paulo. Só que no Sub-20 ele aproveitou o que já tinha do Jardine, né? Tanto que conseguiu a copinha, ainda com alguns problemas no meio do caminho, mas o Orlando se perdeu no decorrer do Sub-20, porque ele, apesar de algumas ideias boas, ele não conseguia encaixar os jogadores. E ele tinha jogadores bons, assim, na época, né? Então, o Alex, eu acho que eu vejo mais potencial para o Sub-20 do que o Orlando tinha quando até entrou no Sub-20. O Alex tem ideias melhores, mas eu acho que ainda é pouco tempo, então não sei. Talvez ele até consiga conquistas maiores do que a do Jardine, que é difícil. Eu acho difícil ele conseguir tantos títulos como o Jardine teve. Sobre o desempenho desse sub-20 do Alex, do que a gente pôde ver agora no Campeonato Brasileiro, no Campeonato Paulista, o que você acha do desempenho desse time? Você acha que a gente consegue chegar forte para brigar por esse título? A gente é favorito? Ou você vê outros times à frente do nosso, mais consistentes? Então, o início desse grupo do Alex, né? Eu acho que foi ótimo, foi mais do que muita gente esperava, aquela sequência de 10 jogos invicta ali. Só que naqueles 10 jogos, até menos se pensar, ele conseguiu formar os 11 dele. Ele pegou, preparou ali no pouco tempo que ele teve também, de maio e junho, né, até o final de junho que começou o Brasileiro Sub-20.
ele conseguiu montar um time titular bom, ainda faltando algumas peças, que o Beraldo ainda estava treinando na Barra Funda, não tinha ainda chegado, né? E, só que esses titulares, nesses primeiros jogos, a equipe encaixou e conseguiu as vitórias, teve alguns empates, até quando empatava era porque tinha jogador expulso, teve uma coincidência nisso. Como tem jogador expulso, viu? E só que aí o Alex começou os desfalques, ele começou a ter desfalques, né? Que aí o Marquinhos já tinha saído, já tinha ido pro profissional, o Juan também estava treinando alguns períodos também lá com o Crespo, e lesões, então ele começou a perder Pablo, aí ainda que teve esse retorno do Beraldo, mas perdeu o Guilherme, o zagueiro, outros jogadores que ele não pôde contar 100%, né? Então a queda, né, eu acho que foi até meio que natural, ia acontecer, uma hora ou outra ia acontecer. Só que eu não sei se isso atrapalhou na confiança, na questão do Campeonato Brasileiro. Talvez o grupo perdeu um pouco o foco ali, até pelas mudanças que teve, né? E ainda, ao mesmo tempo que tinha jogadores melhorando com o decorrer ali, tipo o Vitinho, o Pedrinho, o João Adriano, outros não conseguiram aparecer. Ou até também por causa de lesões tipo o Palmberg, o Facundo, que o pessoal, a torcida tem essa esperança, mas ele provavelmente não se adaptou ainda ao Brasil, ou ao estilo, que nem muita gente pergunta isso, quer saber o que acontece com ele. Eu acho que o estilo de jogo é diferente, a função que ele faz, né? No Uruguai era uma coisa, e aqui no Brasil é totalmente diferente. E ele, até por ser jovem, ele ainda precisa de um tempo para se adaptar mesmo. E nisso teve essa queda de produção ali, principalmente na criação do time, né? Porque o Pedrinho teve jogos que ficou fora e o Alex não tinha uma outra opção, ou quando tentava, voltou o Antônio Falcão, ou mesmo o próprio Palmberg quando jogava, mas ainda não dava essa diferença de criação para o ataque, que já estava meio que desfalcado do Marquinhos e do Juan. O que você achou do desempenho do time no Paulista, até por tudo que você falou, que não era o elenco principal, talvez não tenha sido o mesmo brilho que a gente viu naquelas rodadas maravilhosas, cheias de vitória. O que você achou do desempenho e o que dá para tirar de positivo ali? Tem algum garoto que talvez a gente consiga puxar para esses que estão jogando no Brasileiro e tal? Então, os adversários da primeira fase são bem mais fracos. Ainda que o São Paulo pegou nesse grupo, né? Pegou algumas equipes até que tem histórias de base, assim, né? Assim, com uma formação até que boa, que, por exemplo, o mesmo Audax, o Grêmio Osasco, já são equipes que estão há bastante tempo investindo na base, né? O mesmo o São Bento, e só que teve equipes fracas, tipo o Sport Clube Brasil, que aí goleada, então, assim, deu para o time ter uma competitividade, mas eram adversários mais fracos nessa primeira fase. Quanto aos jogadores, eu acho que um destaque que ele já estava meio que na dúvida ali, se ele ia ser titular mesmo do Alex, né? Era o João Adriano, porque ele subiu, né, recentemente, né, para o Sub-20, mas ele ainda estava disputando posição até por causa da formação que o Alex ia usar. Se ele ia jogar com 2 pontas, ele teria mais chance quando o Marquinhos foi pro profissional. Mas no caso ele ainda teve alguns jogos do Brasileiro Sub-20 e depois ele acabou ficando na reserva. E no Paulista ele aproveitou bem. Ele teve destaque em poucos jogos, 5 jogos que ele atuou de 10, ele fez 7 gols e deu 7 assistências.
Então ele conseguiu aproveitar, mesmo independente do adversário. É lógico que contra alguma equipe ele foi muito mais fácil para ele, né? Outra coisa do Paulista é a questão da rodagem para os goleiros. Então foi muito interessante que normalmente assim tem o titular do sub-20, ainda que o reserva jogue de vez em quando, mas os reservas não têm ritmo de jogo, então é complicado entrar, substituir o titular, que ainda tinha aquela dúvida se o Felipe Carneiro ia ser o titular mesmo, né? Se ele ia permanecer, e foi bom no Paulista para a gente ver outros goleiros, ainda que a dúvida ainda está no ar, assim, não é uma certeza. O Felipe é novo ainda, né? O Levi, que chegou emprestado pelo Desportivo Brasil, já tinha experiência de ter disputado um Paulista da A3, né? Mas é um goleiro que ainda é jovem, então ele acabou de fazer 20 anos, então fica essa questão, o goleiro tem que jogar para a gente ter a certeza que pode futuramente chegar no profissional. E no Paulista o Alex conseguiu rodar também os goleiros, até o Rod Kennedy, né? Eu esqueci o nome dele agora. Rod Kennedy. Isso, Rod Kennedy. Que chegou do Santa Cruz, né? Também teve chance, ele chegou e já jogou. E é um goleiro mais experiente também, assim, né? Mais um pouco rodado, até porque ele tinha passado emprestado pelo Atlético Paranaense. Então é legal isso, no Paulista Sub-20, ver esses jogadores que pouco jogariam e tá atuando. Então até a questão do Brian também, ele chegou a jogar alguns jogos, depois foi titular no Brasileiro Sub-20. Os zagueiros ainda... O nome, quando você fala tanto de goleiro e fala que foram testados vários nomes e nenhum realmente foi aquele cara que assumiu a posição, hoje, quando a gente fala de goleiro da base, a gente tem que olhar para o Sub-17, tem que olhar para o Leandro? Então, o Leandro também teve chance de jogar, né, no Sub-20 esse ano. Ele é o mais esperado, assim, que chegue no profissional. A expectativa é muito grande. Só que ele ainda é novo. E até de Cotia ele também não tem muito tempo. Ele não chegou novinho, né? Ele já tinha disputado o Campeonato Paulista Sub-15 pelo Amparo. E foi ali que o São Paulo encontrou ele, né? Conseguiu captar, né? E o potencial dele é muito grande. Comparando com os outros, talvez na idade que os outros tinham, que o Felipe tinha com a mesma idade, que o Felipe é um ano a mais, né? Mas o Leandro aparenta ser melhor do que eles quando tinham essa idade. Até mesmo que o Levi no Sub-20, que ele começou a aparecer mais no Desportivo Brasil. Então, eu acho que dá para apostar bastante no Leandro. Mas eu espero assim que ele termine esse ano do Sub-17. Não adianta pular etapas mesmo. O ano que vem, talvez já na Copinha, já disputando posição. E depois tendo pelo menos mais um ano de Sub-20. Porque também não adianta pular logo ele para a Barra Funda, profissional, e ele ser quarto goleiro e ficar só treinando. E como aconteceu com o próprio PR, né? Que tipo, já tinha grande potencial no Sub-15 e Sub-17, e aí foi até razoável no Sub-20, e foi pro profissional virar quarto goleiro, e ficou lá, ficou 2 anos meio que perdido lá, porque não vai jogar, ainda que depois ainda teve alguns jogos de Copa Paulista, de Campeonato Brasileiro de Aspirantes, mas é diferente, para a formação de goleiro que demora mais, né, que o goleiro vai estar em alto nível com 25, 26, 27 anos, assim, é complicado um goleiro perder 2 anos só treinando. Eu acho até porque o Leandro, pela idade dele, ele não é um jogador, ele não é um ser humano formado totalmente, fisicamente ainda. Ele ainda vai ganhar estatura, ainda vai ganhar massa,
ele ainda é um goleiro que tende muito a evoluir. Nesse processo de evolução, nessa fase final de evolução, o goleiro tende a mudar um pouco as características dele. Ele tende a, se ele for realmente ganhar massa, ele tende a perder um pouco da velocidade, da explosão, entendeu? Não é hora de você não pode colocar um goleiro que ainda tende a mudar um pouco das características dele diretamente no profissional. Entendeu? Eu acho que é certo que o Leandro faça todo o processo, inclusive todos os jogadores mais jovens do São Paulo devem seguir essa linha. Caiobinha, Rodriguinho principalmente, que precisa ganhar um físico, todos esses meninos precisam desenvolver ainda mais. Moreira, nossa, dá pra ficar... Nossa, o Neverton é sub-16, pô. Dá pra ficar uma eternidade aqui falando deles. E o próprio treinamento, né, é muito diferente. Teve gente que veio perguntar, mas o Marquinhos, o que aconteceu para ele ter lesão, para ficar um mês sem jogar? Ele estava no sub-17 em fevereiro. Ele passou tem 18, rápido, né? Tem 18. Olha aí, mano, é muito Passou novo. rápido pelo sub-20. Imagina assim, ele teve 3 preparadores físicos diferentes em 6 meses. E tipo, isso outros profissionais que tem, tanto de fisioterapeuta, que provavelmente ele também conheceu assim muito rápido e o trabalho é diferente, né? Mesmo do goleiro, do caso. No profissional, provavelmente é explosão, é mais posicionado. Na base, o goleiro talvez faça outros tipos de fundamento, o treino específico, né? Que seja de passe, de chute mesmo, de lançamento, coisa que o profissional às vezes não, é mais a agilidade e explosão. E outros jogadores que nem vocês citaram, dá muita diferença. Então eu já queria fazer uma pergunta polêmica logo então. Crespo caiu hoje e o treinador contratado foi o Rogério Ceni. A gente tem Marquinhos, tem Vitinho, esses moleques vão subir e vão jogar? Eles estão prontos para isso? O Vitinho evoluiu muito com o Alex, foi uma evolução assim que foi bom para ele, para recuperar o futebol que ele mostrou no sub-17. No sub-17 ele jogava dessa forma. Com o Orlando, ele teve mais dificuldade no sub-20, né? Porque o time ficava muito espaçado e ele precisava de alguém para tocar a bola, para tabelar e partir para cima, ou mesmo para ele finalizar, porque ele também acabava ficando muito para a ponta com o Orlando e não tinha essa proximidade do gol, que com o Alex ele tem mais liberdade. Ele até no começo ali dos primeiros jogos ele teve uma dificuldade, talvez porque o Marquinhos tinha essa função de entrar mais na área e o Vitinho mais fora, né? E o Juan já fixo na área, mas depois até com a subida do Marquinhos ajudou um pouco, porque o Vitinho conseguiu mais liberdade com o Alex no ataque e tá mostrando que tem potencial para subir. O problema é se ele vai renovar ou não, né? Não adianta subir e o contrato dele acabar na metade do ano que vem. Do Marquinhos, é complicado esse contrato. E o Marquinhos também, o potencial, ele já mostrou, lógico, que ainda é um jogador que precisa mais formação ainda, né? Apesar dele ser um jogador mais físico, até talvez mais preparado para o profissional para receber pancada, porque ele sempre atuou desde sub-11, sempre uma categoria acima. Ele jogava a dele e jogava sempre, já treinava com a categoria de cima. Então ele foi sendo preparado para isso. Então eu acho que ele está pronto para o profissional, ainda que tenha alguns defeitos como o Brenner tinha quando subiu, outros jogadores nessa faixa de idade. E o bom do Rogério, só para completar, do Rogério, eu acho que os dois encaixam bem porque o Rogério gosta de jogadores abertos, pelo menos um ponta. Então eu acho que o Vitinho encaixaria bem no que o Rogério pretende de velocidade, a mesma coisa o Marquinhos. E a gente não vê isso tanto, tirando o Rojas, que é
que é um jogador mais rápido, mais agudo, o restante do elenco não tem isso, né? Vamos lá. Agora, você acabou de falar, talvez, um dos pontos mais importantes aqui. Vamos dizer que hoje não é mais o famigerado Milton Cruz, e sim é o Regis Romualdo, o homem que está fazendo o elo entre a Barra Funda e Cotia. Hoje, quem você subiria para 2021? Ou para 2022? Eu acho que já subiria para ir treinando, para ir se adaptando ao profissional. Beraldo, certeza, assim. O Natan, se tiver 100% fisicamente, eu acho que vale a pena ir preparando, porque os laterais que estão no profissional não dá para contar por muito tempo. Assim, são jogadores que oscilam muito ou que não era nem para ter vindo, né? E Exatamente. no caso do ataque, o Vitinho, eu acho que também. O Juan, eu acho que o Juan ainda vai ter mais problemas pela quantidade de atacante que tem no elenco. Então a disputa, ainda que o Pablo a gente não sabe se vai continuar, né? Outros jogadores a gente imagina que vão... A gente espera, né? Que a diretoria se livre. No caso do Pablo, eu não sei mesmo. Mas eu acho que o Juan teria mais dificuldade para achar um espaço ali, até nos treinos. Então eu não sei se eu subiria ele agora, nesse final do ano. Talvez esperaria a Copinha, ver talvez a pré-temporada do ano que vem. Mas eu acho que pelo menos um zagueiro, Beraldo, um lateral direito, o Natan, e um ponta, o Vitinho, eu acho que o Pedrinho... Agora ia trazer os números dele agora. E o Luizão, e assim, eu fiquei Não, entre Luizão o pode Pedrinho e o ficar Luizão, no sub-20. mas eu fiquei muito pensativo, e eu preciso que você fale também daquele que é o xodó da torcida, por mais que a gente entenda que ele não está pronto. Pedrinho, Luizão e Facundo, não. Eu acho que ainda não. O Luizão tem o problema do contrato também, que é dezembro termina. Então o dele tá mais perigoso ainda. Ele já pode ter assinado com algum outro time o pré-contrato. E eu acho que a questão do Luizão é que eu acho que ele futuramente ele pode chegar no profissional do São Paulo ou de outro grande time até, mas ele é um zagueiro. Então eu acho que é bom pro elenco. Mas assim, pensando no que o São Paulo precisa pro ano que vem, ou para esse início do Rogério aí, eu acho que o Beraldo seria legal ele ir sendo preparado para jogar mesmo. O Luizão seria para fazer parte do grupo. Então eu não tenho uma pressa, a não ser que alguém que acertem o contrato dele, já com essa ideia de tipo, renova com o São Paulo que você já vai subir. Beleza. Vai fazer parte do grupo. Mas eu não teria tanta pressa. E ele ainda tem mais um ano, né, do Sub-20. Ainda que o Beraldo é mais novo, mas beleza. Do caso do Pedrinho, assim, com o Alex, ele evoluiu muito. Também foi algo parecido com o Vitinho, que ele já tinha demonstrado esse futebol no Sub-17, mas no Sub-20 ainda estava tímido, não tinha se encaixado, estava com um pouco de dificuldade ali. Ele chegou a jogar, ter uma sequência com o Orlando no final do ano passado, mas ainda não aparecia tanto para a equipe, né? Então era alguns lances, mas ainda estava meio sumido. Esse ano não, com o Alex achou a melhor função para ele, que seja aproximando dos atacantes, ou mais até aberto para a esquerda, se movimentando mais. No profissional a gente tem a necessidade de um jogador como ele, só que tem essa questão do físico, dele talvez precisar de um tempo mais de adaptação ao profissional. Então eu não sei se para agora, talvez também esperaria a Copinha para ele arrebentar na Copinha e já subir bem. Então eu acho que seria mais legal. E o Facundo são os últimos meses dele como sub-20, então a pressão vai ser maior, não só para ter uma definição do que o São Paulo vai fazer com ele o ano que vem,
como dele no Brasil, se ele vai continuar por aqui, né? Ou se vão perceber que não vai dar certo e vai voltar para o Uruguai para tentar outra equipe, não sei. Então eu acho que hoje o Facundo, eu acho que não adiantaria subir. Ainda que o Rogério também talvez até conseguiria trabalhar com ele, mas não sei ainda. No elenco do profissional, eu acho que a vaga ali de reserva dos 9 ainda tá difícil. Eu vejo o Juan logo assumindo a reserva imediata do Caleri. Ele não perde em nada para nenhum outro centroavante do elenco de São Paulo, com exceção do Caleri. Ele é muito melhor, ele é muito completo. O caso do Facundo é mais complicado, porque além dele não ter adaptado ao futebol brasileiro, o estilo de jogador que ele é incompatível com o estilo de jogo do Crespo, do Alex e até às vezes do Rogério Ceni. Então é uma situação muito difícil para o Facundo, que é um garoto com potencial, nas características que ele tem, ele é muito bom, mas às vezes o São Paulo não é o time ideal para ele. Talvez em outro clube ele consiga desenvolver o futebol dele melhor. E como é o último ano dele agora, nos últimos meses, né? Ano que vem ou ele sobe ou ele vai embora. É basicamente isso. Eu acho até que o que acontece com ele foi meio que o que houve com o Brenner, né? Que foi um garoto, que estourou com 17 anos, assim, muitos gols, artilheiro e tal, subiu, porque lá no Uruguai ele também subiu cedo, né? Não teve uma transição adequada, ainda que ele chegou lá, ele disputava ainda o sub-20. O Brenner já nem isso, né? Já ficou de vez no profissional, mas a expectativa, o que criaram para o jogador acabou afetando. Então, psicologicamente, a falta de confiança, porque ainda que ele tinha minutos, mesmo lá no Uruguai, na primeira divisão, que seja, ele no profissional, ele também jogava poucos minutos e não tinha aquela sequência, talvez na função adequada, como aconteceu com o Brenner, que era, entra para jogar na ponta, ou vai correr atrás de lateral. Então, no caso do Facundo, eu acho que aconteceu isso parecido, que deu uma afetada nele. Agora é tudo novo, porque é um país diferente, um futebol diferente, e tem essa pressão, que tipo, o que já esperavam com ele com 17 anos, esperam muito mais agora. Então é complicado para um garoto ainda. Tem que ter todo um acompanhamento psicológico, tratar esses garotos que, tipo assim, tiveram um começo muito promissor e depois pularam etapas com ele, é difícil, porque você tem que tentar recuperar. O cara não desaprende a jogar bola. Aquilo que ele fez não foi por nada, mas tem todo um contexto para tudo, né? Cara, eu acho até que falta isso, desculpa. Eu acho que às vezes falta isso na transição. A gente sabe que tipo, o São Paulo tem bons profissionais em várias áreas, que seja de psicólogos, de médicos mesmo, ainda com os problemas que tem, até auxiliares dos treinadores. Tem assim, acompanhamento que eu digo daquilo do campo, mas o fora, às vezes o São Paulo deixa livre. Alguns anos atrás, tipo 10 anos atrás, a base tinha uma cobrança muito maior interna. Então, o Juvenal já tinha uma presença forte lá, tinha o Geraldo, que foi responsável pelo CFA por um bom tempo, e tinha essa questão não só de o garoto que entrar lá para permanecer tem que ir muito bem na escola, tem que fazer tudo certinho. Hoje não, já faz alguns anos que, não sei se também porque diminuiu a quantidade de profissionais que trabalham na base, mesmo no caso do profissional, né, que normalmente aumentam em outras áreas, né, do clube, mas algumas específicas falta isso, de tipo, ter alguém de sentar, tipo, pra que o Milton Cruz tá lá? Pra que o Visoli tá? Tipo, senta com o moleque e fica conversando. Eles têm experiência. Isso a gente
de negar. Eles têm muita experiência de vida e como atleta, que eles foram no próprio São Paulo, desde a base os dois, né, tanto o Visoli quanto o Milton Cruz, passaram por várias categorias ali do profissional mesmo, no São Paulo, tiveram conhecimento de vários tipos de treinadores, então até isso influencia, de tipo alguém experiente chegar e falar, que seja o Facundo, com o Alex, você vai ter que jogar de tal forma, porque às vezes o jogador não tem essa liberdade. O Alex, até quando ele chegou, e isso eu tive conhecimento, pai de jogador falou comigo, o próprio jogador comentou, o Alex deu liberdade quando chegou, de tem alguma coisa, vem falar comigo. Só que o jogador não tá acostumado com isso, ainda mais moleque, que tipo, pode se queimar, né? Então, ainda que o Alex parece ser uma boa pessoa, mas às vezes falta isso, profissionais que tem, né, no São Paulo, que poderiam fazer essa ponte para um jovem jogador, exatamente para ele se preparando para o futebol profissional. E essa transição muito maior deveria acontecer quando vai treinar lá na Barra Funda, vai subir mesmo. Então não fica naquilo de tipo, quando o moleque é bom, todo mundo vai falar que ele é craque, que ele vai para a Europa, que ele vai ganhar muito dinheiro, vai para a seleção. Isso é o que mais vai aparecer. Mas às vezes falta alguém de tipo, falar, você vai conseguir isso, mas você vai ter que fazer isso. E eu acho que isso no São Paulo tá meio livre assim, de tipo, o moleque é bom, ou até acontece que tipo, acaba escapando. Muitas vezes vem perguntas pra gente de tipo, mas quem vai chegar, quem vai subir profissional, quem é craque? Tipo, não sei, às vezes dá vontade de falar isso, não sei, porque o moleque pode ser bom ali no Sub-17, mas passou um ano, ele já tá se achando muito. Isso eu vi um bem recente. Não que ele decaiu, ele até tem muito potencial e provavelmente vai arrebentar logo. Só que eu vi que tipo, o moleque já tava se achando muito e tinha 16, 17 anos. E se a gente, como torcedor que acompanha assim, percebe, imagina quem tá lá dentro, não tá vendo isso. Então, lógico, eu sei que o Cotia tem muitos bons profissionais de psicologia, da própria parte administrativa, só que eu acho que ainda falta nessa hora da transição para preparar mesmo o profissional. E aí não adianta depender de empresário, de familiar, de amigo, que eles sempre vão querer o bem, só que eles sempre vão botar o moleque lá para cima. E sempre vão acabar atrapalhando, né? Regis, para fechar aqui, o que você espera desses confrontos contra o Atlético Paranaense e dessa reta final do São Paulo, tanto no Brasileirão quanto no Paulistão Sub-20? Então, contra o Atlético, com certeza serão jogos complicados, porque o Atlético tem uma formação boa e recentemente o São Paulo enfrentou eles, tanto foi o primeiro jogo do Alex, né, como treinador, que foi 1-0, era a estreia, né, de todo mundo, né, no Brasileiro, Sub-20, exatamente, e já foi um jogo difícil em Cotia, né, e um pouco antes, ali na virada do ano, o São Paulo enfrentou o Atlético nas quartas de finais do Brasileiro Sub-20 da temporada passada, que acabou eliminado, né, e tudo bem que era outro treinador, praticamente outro time totalmente diferente, né? Mas o Atlético tem uma força nas categorias de base e eu acredito que vai ser bem complicado já nessa próxima fase, assim. Talvez com a decisão em casa, né? Vai jogar o primeiro jogo lá em Curitiba e o segundo em Cotia. Então talvez deu uma tranquilidade, até porque o São Paulo nessa primeira fase do Brasileiro Sub-20 foi o melhor visitante. Então ele teve 6 vitórias, acho que 2 empates e 1 derrota. Nenhum outro equipe que disputou a primeira fase ali teve uma campanha boa assim, jogando fora, conseguindo bastante vitórias. Então eu acho que o São Paulo pode
surpreender lá em Curitiba no primeiro jogo, e em Cotia conseguir ter uma calma para definir mesmo. Quanto ao Paulista, eu achei o grupo complicado assim do São Paulo. Não vai ser tranquilo jogando com um time de reservas, ainda que o Alex deve colocar alguns titulares, né, em algumas partidas, mas é um grupo complicado. O Flamengo de Guarulhos tem uma formação boa, o 15 de Piracicaba tem tradição e forma bons jogadores, e o Capivariano é mais recente, assim, se pensar, mas também já complicou para o São Paulo em outros campeonatos, tanto do Sub-20 quanto até na Copinha. Então são times meio chatos, assim. Mas eu acredito que jogando com alguns titulares, dando uma equilibrada, dependendo da rodada, dá para classificar, dá para passar. Aí depois já entra direto no mata-mata. Aí vai classificação geral, né? Acho que são 16 melhores, né? E aí vai depender de como as outras equipes passarem também, né? O notebook já foi pro saco, tá mais defasado do que o físico do nosso suposto meio argentino, que parece o Vinícius Jesus. Então é o seguinte, se você não curtiu os nossos vídeos ainda, curta, assiste o nosso vídeo lá para trás que a gente fala de utilizar a base no Paulistão, assista os nossos outros vídeos, compartilha, se inscreve no canal, segue a gente no Twitter, segue a gente no Instagram, e é isso aí. Abraços, saudações tricolores. Saudações e separa São Paulo. E separa São Paulo. Separa São Paulo.